Olá, síndicos do Vale, sejam todos bem-vindos. Hoje, o programa é especial, nós vamos falar sobre comunicação não violenta. E para participar desse bate-papo, nós temos aqui a doutora Marcela Gondim, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São José dos Campos. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Marcela, por estar aqui presente novamente para participar desse programa. E ainda mais ao lado dessa pessoa maravilhosa que é a Arlete. Obrigada. E essa pessoa maravilhosa, Arlete Aquino da Alpino, psicopedagoga, a mãe girafa e a facilitadora da CNV no Vale do Paraíba. Muito prazer em tê-la aqui, Arlete. Você é uma querida, você sabe disso. Muito obrigada eu. É muito importante falarmos sobre esse tema e eu fico lisonjeada com o convite. Antes, a doutora Marcela vai falar sobre os nossos apoiadores. Quero agradecer o Curso Êxito pela oportunidade de estar aqui fazendo esse programa, a Unicom, a Set Service, a Sendicom, a Hiperon, a Infinity, a Thundermac, a Santos Treinamento e também o Grupo São Paulo. Arlete, conta para nós, o que é a CNV? A comunicação não violenta promove resiliência emocional para desenvolver e formular pedidos claros, sem deixar de estar presente em nós as nossas necessidades e os nossos interesses. Não é uma comunicação passiva em que você coloca tudo na forma mais calma possível. Pelo contrário, nós trabalhamos muito com a sinceridade, mas de uma maneira bem colocada, é claro. E como que surgiu a CNV? A CNV surgiu nos Estados Unidos por volta de 1961, quando Marshall Rosenberg recebeu o título de PhD. E ele vivia num bairro em Detroit, onde a população vivia em torno de muita injustiça, racismo, dificuldades emocionais gravíssimas. Por isso é que ele pensou nessa tese dele de fazer um trabalho que pudesse fazer com que as pessoas se comunicassem com mais autenticidade, com compaixão e com sinceridade também. E como que foi essa sua primeira experiência com a CNV? Então, assim como a porta fechou para mim, ou eu fechei algumas portas, você que está me assistindo pode fazer o mesmo hoje, quando está conhecendo a comunicação não violenta. A primeira vez que eu vi a comunicação não violenta foi nos Estados Unidos, em Nova York, numa escola. Eu vou ser muito sincera, porque naquela época eu fui preconceituosa. Eu achei que a comunicação não violenta cabia naquele entorno e naquela realidade que a gente entende que os Estados Unidos sabe muito mais do que nós e a gente se confunde com isso. O segundo momento, eu estive observando em algumas escolas na Alemanha. Minha filha estava fazendo doutoramento na Alemanha e ela me convidou, a filha, para eu ver dentro de uma escola como que os professores se comunicavam, como que os funcionários se comunicavam e também na universidade que ela trabalhava. Confesso que também entendi que os alemães tinham mais habilidades com o assunto e aquilo ficou um pouquinho só no estudo, no conhecimento para mim, mas eu não me aprofundei. Aí um terceiro momento que foi impactante foi quando eu percebi que em hospitais, quando meu marido fez a quimioterapia, né? Eles aplicavam. Eles aplicavam, porque eu observava que em meio a tantas dores e tantas dificuldades emocionais, as pessoas não gritavam umas com as outras, não havia dificuldade, sendo que são 25 andares de puro câncer. Por que eu falo puro câncer? Porque é o enfermo e o cuidador. Sim. E aí, como não se exaltar ao tempo de espera, com relação a uma série de coisas? Com certeza. E aí eu fiquei mais ainda com vontade de conhecer. Então você que está me assistindo, e todas as pessoas, inclusive síndicos, se a CNV bater a sua porta, você tem direito a negar. Mas acho que é o caminho sem volta. Boa, gostei, o caminho sem volta. E a CNV ela tem expansão no Brasil, né, Arlete? Muito. Como que está sendo esse trabalho no Brasil? No Brasil, nós estamos percebendo que ainda no Sul e Nordeste, como eu estive falando esses dias com algumas pessoas de lá, é um pouco diferente e difícil ainda. Inclusive estarei no Sul para apresentar. Já aqui na Redondeza, no estado de São Paulo,
a gente fica muito feliz que está expandindo bastante. Em São Paulo eu tenho 8 grupos que eu participo. Por quê? Porque a comunicação não violenta é uma nova linguagem. E assim como você aprende inglês ou espanhol, se você não praticar, não é possível. Em tudo na vida, né? Se não praticar. Não vai ter condição. Então, o que a gente apresenta nas nossas práticas são a constante vivências e práticas para as pessoas conseguirem conduzir os diálogos através da CNV. E como é usada as técnicas da comunicação não violenta nas mediações de conflitos? Então, nós entendemos que a cultura da paz está expandindo por todos os territórios e não tem outro caminho também. É uma ponte que você vai passar e não vai ter como voltar nem olhar para trás. E dessa forma a gente está se unindo, né? Na cultura da paz, mediadores, CNV e etc., para poder mediar pessoas. Porque a comunicação não violenta, ela atinge primeiramente a questão intrapessoal, você com você mesmo. Depois, interpessoal, eu e mais uma pessoa. E depois a questão sistêmica. Porque é muito comum, pelas nossas crenças limitantes, que nós reclamemos do outro, mas não vemos a nossa forma de atuar. A gente vê isso muito em condomínio, né? E pensar sobre nossa forma de agir. E a gente está expandindo bastante. Muitas pessoas fazem jogos, muitas pessoas desenvolvem outros livros. E eu acho que as leituras estão sendo cada vez maiores. E eu acredito que as pessoas estão buscando cada vez mais. E isso, para a gente expandir, é o nosso caminho e a nossa meta. Eu quero aprender mais sobre a CNV. Como que eu faço? Como eu busco? Nas minhas redes sociais, né, você pode procurar Mãe Girafa, que é um trabalho à parte que eu desenvolvo com a educação, junto com a minha filha e tudo mais. Algumas práticas que a gente desenvolve. Nós desenvolvemos em São José dos Campos, em Jacareí. Eu ministro cursos também para que as pessoas fiquem aptas a conhecerem. As práticas, elas duram em média de 1 hora e meia. Nós não apresentamos em formato de palestra. É um círculo. Legal. Em que as pessoas, vivências, né? Que as pessoas conversam e elas levam os cases delas e ali a gente consegue trazer a consciência da pessoa, o que está dificultando aquela comunicação. Posso fazer uma pergunta? Deve. Alete, como é que isso pode ser usado até no Poder Judiciário para fazer a conciliação de, por exemplo, casais, alguma coisa? Com certeza. Nós não podemos filmar e nem fotografar esses casos, né? Então, assim, respondendo a pergunta da doutora Marcela, nós trabalhamos muito nesse momento numa sala mais fechada, reservada, trabalhando muito com essa ética e trazendo essa conversação entre o casal. Porque muitas vezes leva-se para uma separação ou para uma discórdia muito grande, o conflito cresce por um momento que um não soube ouvir o outro e não soube se conectar com o outro de forma passiva, com muita compaixão. O que a gente percebe é um crescente, né? Eu discuto hoje, eu discuto amanhã e eu vou crescendo. Sim. E aí a pessoa é cega, ela não consegue visualizar. É um ciclo vicioso, né? De intolerância mútua, digamos assim. O tempo todo. E nós temos muita dificuldade, Patrícia, com relação à escuta. Quando alguém está falando com a gente está pensando assim, eu vou em tal lugar, daí eu vou fazer tal coisa, não sei o que, você não está inteiro. Exatamente. E aí você não consegue perceber o que está por trás daquela situação. Tem uma frase que eu uso muito nas práticas que fala assim, onde está a fumaça? Porque quando você vê um fogo bem alto, já só se for uma explosão de uma caldeira, mas do contrário, você vai ver uma fumaça, você vai perceber que está havendo alguma coisa ali que está incendiando. O que tem por trás dessa fumaça? O que está levando a pessoa a agir assim? E às vezes, gerando muita emoção, porque somos seres humanos, né? É impossível percebermos de onde vem essa fumacinha. Então nós estamos preparados para orientar essas pessoas. O que me faz sentir confortável é os 30 anos que eu tenho de experiência como psicopedagoga, em consultório, né? E com essa função que eu já trabalhei como diretora, orientadora, então eu acho que isso me auxilia muito com relação a essa relação. E ameniza muitos confrontos, né, Arlete?
Tem uma palavra que muitas pessoas criam um monstro, que é o conflito. Muitas pessoas criam um monstro com essa palavra. Minha vida não tem conflito, meu condomínio não tem conflito, mas uma vida em sociedade demanda conflito, né? E a partir do momento que você está com o seu marido, você quer ir para uma churrascaria, ele quer ir lá para onde? Para o cinema, vocês precisam entrar num consenso para não gerar um confronto. Eu acho que a CNV vem muito pontual a isso. Aí vem a minha pergunta. O síndico, ele vive conflitos o tempo inteiro. Como que o síndico pode usar as técnicas da CNV para ajudar na gestão dele? Muito boa pergunta. Isso é interessante. Nós trabalhamos de 3 formas. Nós atendemos dividido em faixas etárias. Então a gente trabalha um pouco com as crianças, observa como é que está gerando tudo isso, os adolescentes, e depois a gente chega no morador, nas pessoas que residem naquele condomínio vertical ou horizontal, de qualquer maneira, trazendo essas pessoas para pensarem juntos. Desta maneira, a gente faz uma avaliação, um histórico de como aquilo está acontecendo, como que é a visão daqueles moradores e pessoas que vivem naquele local. E assim a gente entrega para esse síndico um planejamento de como desenvolver essa comunicação com mais perspicácia. Nós trabalhamos e vivemos há muitos anos sobre culpa, sobre julgamentos, sobre condenações, Sim. enfrentamentos, e depois não sabemos por que existem conflitos. Mas os conflitos, eles são excelentes, contrário do que as pessoas pensam. Exatamente. Os conflitos, eles nos ajudam a perceber o que está escondido dentro da gente. A CNV tem uma lista enorme de sentimentos que cresce esse vocabulário tão restrito que nós temos sobre sentimentos. A gente entende que ser feliz, alegre, algumas palavras não demonstram. Até de identificar. Exatamente. É tanto sentimento. E no caso dos síndicos, doutora Marcela, o que acontece? A senhora como advogada, né? Vai para a justiça. Então, vou processar. Vou fazer uma intimação para aquela pessoa. Vai lá na justiça, como é que trabalha, como é que resolve? Até vou te dar vamos pôr um caso hipotético aqui. O que os síndicos sofrem muito, às vezes são agressões verbais, de condôminos, injúrias, difamações, e também existe o inverso disso, né? Como que a CNV pode ajudar vamos supor, um condômino problema, a gente até militantes da área, vamos dizer assim, chama o condômino antissocial, né? Um condômino problema que todos os dias ou pelo menos uma vez por mês está dando um problema para esse síndico. E eles existem. A CNV pode, como que, por exemplo, a Arlete pode dar o curso para, sei lá, convidar esse síndico pode procurar a Arlete para fazer um curso para poder auxiliá-lo na resolução desses problemas. Boa pergunta. Na verdade, doutora, o que acontece? Todas as pessoas querem se comunicar. Sim. Não existe um ser humano que queira... Um bebê quer, né? E viver solitário, perdão. Ele quer se comunicar. Então, o que está afligindo essa pessoa normalmente não é o síndico. Sim. São outras dores, outras questões dessas pessoas. Eu nunca pensei por esse lado. Olha só. E muitas vezes a gente leva no pessoal o que a gente chama na CNV de ranzinzice, né? A gente fala que o ranzinza é aquela pessoa que está com dificuldade e ela quer estender a dificuldade dela e as dores dela para todos ao redor. É aquela pessoa que sempre tem um problema para cada solução, não é? Exato. E o que a gente pode fazer? Existem várias ações que nós podemos multiplicar dentro de um condomínio. Uma vivência, que nem eu já citei, uma atividade que você promova a união das pessoas, que eu sei que vocês já fazem. Tentar chegar nessa pessoa, que é a mais difícil, que nos dá mais preocupação, é a que está mais precisando de você. E se ela caiu na sua vida, como síndico ou como administrador, é porque você tem capacidade de fazê-lo. Então, nós podemos trabalhar com o síndico para que ele consiga separar o que é dele do que é do outro, nesse caso.
e também entender as necessidades e os sentimentos dessa pessoa. Às vezes o síndico, então, tem que entender por que está sofrendo esses ataques. Vamos supor, estou sofrendo esse ataque... Empatia, né? Não, trabalhar com empatia, muito, né? Muito. E, Arlete, quem assiste não é só síndicos da nossa região, é também pessoas da área condominial, do Brasil. Como é que essas pessoas podem procurar, se existe, não sei se é curso, se é treinamento, da CNV naquela região que ele vive? Como é que ele... tem um site específico que tem cadastros, igual nós da OAB, né? Se entrar no site da OAB, que era um advogado aqui em São José dos Campos, vamos supor, eu vou pôr lá a comarca e vou achar, né, o município, a subseção. Existe isso? Um site ou algum lugar que ele pode procurar para ver se tem um profissional que pode ensinar a CNV? Sim, existem vários e vários profissionais habilitados. Eu sei de pessoas em todos os estados. Existe um site da comunicação não violenta que você pode acessar. Quando você digita comunicação não violenta no Google, você vai encontrar muitas pessoas em BH, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Aqui no Vale do Paraíba, eu também posso te atender de alguma maneira. Você me perguntando qual estado que você quer, porque a gente é uma rede e a gente conversa com todas as outras então, facilitadores. Se essa pessoa mandar ali um recadinho pedindo uma indicação, quem comanda pode poder te passar essa mensagem? Pode. Que bom, pode. Vamos saber isso. Porque a ideia é propagar a paz. Não tem rivalidade entre nós. Um indica o outro, um quer passar o outro. Porque isso é bom. Marshall Rosenberg, quando trouxe a comunicação não violenta, ele queria a paz. Ele queria que você conseguisse se comunicar com quem você quer se comunicar e trazer através de treinamentos. Os meus cursos que eu administro aqui no Vale do Paraíba, no meu site, no meu Facebook, no meu Instagram, tem sempre lá colocado e postado. E se você quiser o meu contato, eu passo para você as nossas agendas e fica super tranquilo, que está aqui pertinho de você. Em São Paulo, os cursos têm de vários tipos, de vários módulos. Cada lugar é diferente do outro, mas com a mesma proposta, inclusive fora do Brasil, que existe também. A proposta é justamente a multiplicação, não é? É uma filosofia de vida, né? Sim. Então a ideia é justamente essa. Seria estranho tivesse justamente a concorrência, não é verdade? É verdade. Arlete, você vem trabalhando e desenvolvendo os trabalhos dentro dos condomínios, tanto com adultos quanto adolescentes e crianças. Fala um pouquinho desse trabalho que você tem desenvolvendo aqui no Vale do Paraíba dentro dos condomínios. Os condomínios buscam a comunicação não violenta por todas as questões que vocês já citaram. Sim. E nós fazemos as práticas com datas marcadas. Eu levo meu material e para cada faixa etária eu utilizo algum tipo de atividade de jogos. Nunca uma prática é igual à outra. Então todas as pessoas que estão trabalhando comigo sabem que a criatividade faz parte, porque a gente tem que reconhecer e identificar as dificuldades dentro do seu condomínio, que não é igual ao outro e demais. Então, o que a gente desenvolve? Uma data para as crianças, uma data para os adolescentes e outra para os adultos. O síndico ele pode participar na escuta ativa ali, ele pode depois conversar comigo e ter um feedback do que eu percebi dos moradores, porque no meio das atividades não tem como a pessoa não colocar suas necessidades, seus sentimentos e seus pedidos claros. O que nós trabalhamos são 4 frentes. Observar, sem julgamento, descobrir quais são os sentimentos que norteiam aquelas pessoas, as necessidades daquelas pessoas e o pedido claro, sem a exigência que normalmente a gente conduz nas nossas conversas. Eu sou suspeita para falar, né? É verdade. A gente já fez esse trabalho lá no meu condomínio, a vivência foi incrível, né? Verdade. E assim, os moradores se entregaram de uma tal maneira que foi maravilhoso, Isso é bom. até com a própria síndica. É verdade. Né? Teve uma vivência, foi maravilhoso. Arlete, o síndico que está lá vendo você agora, ele quer entrar em contato com você, deixa aí seu telefone, seus contatos, suas mídias sociais, suas redes sociais. Tá. No Facebook é Mãe Girafa, também tem Arlete Aquino Dalpino, no Instagram é Mãe Girafa Aquino Dalpino e vocês podem entrar em contato inclusive com o meu celular, é 12
99167-7663. Eu vou ficar muito feliz em recebê-los. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. As portas da Eu também Adolescente agradeço, do tá? Vale estão abertas sempre quando você quiser, é só entrar. Eu honro, respeito o seu trabalho, Patrícia. Realmente, o condomínio da Patrícia é incrível. Eu me senti muito à vontade lá. Os trabalhos desenvolvidos lá são de uma elegância e de um carisma que eu também tenho que colocar isso aqui, porque nós temos muita facilidade em questionar e colocar as questões negativas e eu preciso colocar as coisas claras aqui. Agradeço, doutora Marcela. Também agradeço por estar aqui do seu lado e também quero agradecer novamente os nossos apoiadores, o Curso Êxito, a Unicom, a Sete Service, a Sindicom, a Hiperon, a Infinity, a Thundermac, a Santos Treinamentos e também o Grupo São Paulo. Obrigada, doutora Marcela. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui. Obrigada, mais uma vez, né? Mais uma vez. Pessoal, tchauzinho para vocês e até a próxima.